Olá pessoal, bem-vindos ao canal Estratégia Política e hoje um formato novo aí, tentar mandar alguns vídeos diários e tentar acompanhar mais as notícias que têm acontecido aí na sociedade. Bem, hoje um vídeo mais sobre um post que a Raquel Sherazade fez no Twitter. Ela dizia o seguinte, que quem era a favor da desmilitarização que fosse para Espírito Santo, ou que partidos como, por exemplo, o PSOL, que pregam uma ideia diferente, que fossem para o Espírito Santo ver como funciona na prática a desmilitarização ou a inclusão da sociedade, do militar na sociedade, né? E na prática, fazendo apenas um vídeo rápido, refutando como que isso não faz sentido. Isso não faz sentido algum. É mais uma desinformação que alguns jornalistas fazem, talvez por terem algumas afiliações, né, partidárias aí, alguns apoios, acabam distorcendo as coisas para levar a população um contra os outros, né? Bem, mas só para esclarecer, quando a gente está falando de desmilitarização, a gente está falando da polícia militar não ser mais um anexo, não ser um braço das Forças Armadas, ou seja, ela não pertencer mais ao Exército. Então, basicamente, entenda que o Exército é aquele que combate um inimigo externo, é aquele que provê a soberania nacional, né? Então, quando eu estou falando que eu estou querendo uma polícia militarizada, eu estou falando que a polícia está entendendo as pessoas como inimigos, né? Tanto que é um fato hoje que você vê a polícia hoje ostensiva militar, ou seja, ela vai para cumprir missões, ela vai tal qual o Exército, ela não é paga para pensar, ela não recebe ordens para pensar, ela é assim, apenas para seguir ordens. E o que é uma polícia militar eficaz nesse modelo? É uma polícia eficaz que, por exemplo, prende pessoas, né? Que é isso que a polícia ostensiva faz. E basicamente a polícia não é só isso. A polícia, você tem um departamento investigativo, você tem uma área de prevenção, você tem uma área de atendimento ao cidadão, e que todas deveriam ser integradas, inclusive na parte de recuperação do indivíduo, né? Então tudo deveria funcionar de forma integrada. Então a ideia de uma polícia única é a gente evitar esse problema. A gente evitar que a polícia ela age de forma, vamos falar assim, independente, igual é hoje. Hoje o departamento investigativo age independente do departamento ostensivo. Então aquele que está ali autuando, que está ali agindo contra a bandidagem, ele não está agindo em conjunto com o departamento investigativo. E para piorar, ele entende essa pessoa como um inimigo, que é o pior ainda, e nem pode cumprir nada diferente dessa missão que ele recebe, porque senão ele vai sofrer sanções disciplinares. E na prática a gente sabe que a gente precisaria de uma polícia que escutasse mais o cidadão, que fosse mais próxima do cidadão. E como ela é considerada militar, ela age de forma diferente, ela tem um judiciário diferente, ele é no caso, o judiciário dele é parte pelos júris militares, ou seja, toda essa diferenciação da sociedade, criando uma nova classe, que seriam os militares, ela é prejudicial inclusive para o próprio militar, que hoje não tem direito de reivindicar direitos, de agir tal qual um cidadão, porque ele não cabe a ele, por exemplo, várias coisas, por exemplo, até o recente greve. Agora, por exemplo, você vê que não é cabido a uma força militar fazer isso. Até porque um militar não cabe a ele pensar, né? O militar ele tem uma hierarquia, uma segmentação de hierarquias, onde cabe a ele apenas obedecer ordens. E isso é terrível quando a gente pensa que a gente precisaria de uma polícia mais inteligente. E um outro ponto interessante aí é com relação à produtividade. A produtividade de uma polícia militar é fazer, no caso, apreensões. Então, quando a polícia militar quer ser mais produtiva, ela não vai ser mais eficiente em evitar os crimes, ela está sendo mais efetiva quando ela vai pegar os pequenos crimes. Então por isso que a maioria dos crimes que ela capta é questão de pequenos traficantes de drogas, pequenos comerciantes, aviãozinhos, crimes que são visíveis aos nossos sentidos, ou seja, crimes que a gente vê em locais públicos. E a gente sabe que a gente precisa de uma polícia melhor do que isso, e os militares também querem ser enxergados como cidadãos e terem direitos trabalhistas também, não trabalhar igual um regime escravo, igual é hoje. Então, isso é um desserviço que esse profissional faz no jornalismo de propagar isso.
Então, fique com Deus, até o próximo vídeo.